Olá, seja muito bem-vindo. No programa de hoje a gente vai falar sobre o balanço do comércio no DF em 2022 e as expectativas para 2023. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do Sistema FEComércio DF, José Aparecido Freire. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui. Estamos para passar todas as informações do ano de 2022 e o que nós podemos esperar para 2023. Presidente, o ano de 2022 é um ano atípico. A gente, além das datas tradicionais, aí eu cito Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo, a gente também teve a Copa do Mundo. E, obviamente, com a chegada da Copa do Mundo, né, que acontece a cada 4 anos, houve aí um boom no comércio, não só do Brasil, mas também aqui da capital do país, né? As datas festivas, que você citou, elas trazem boas vendas, né? E todas essas datas foram datas em que o comércio cresceu em relação ao ano passado. Então, assim, nós podemos dizermos que estamos felizes, mas tivemos um ano totalmente atípico. Copa do Mundo em novembro, Black Friday e também vendas de final do ano. Mas a expectativa é boa, o comércio tem voltado a crescer, os empreendedores têm voltado a acreditar e, é claro, depois da Covid o crescimento vai ser lento, mas foi um ano de uma boa recuperação e esperamos que 2023 continue nesse ritmo para que possamos gerar mais empregos, gerar renda e que os estados possam estar crescendo, tendo arrecadação, principalmente aqui no DF, que nós temos aqui empresários que acreditam muito no crescimento e na geração de empregos. O senhor falou bem sobre a questão da pandemia. O Brasil, o mundo viveu uma crise sanitária muito pesada, que realmente dificultou e muito vários setores, várias áreas da economia do país. E o comércio foi uma dessas áreas que foi bastante atingida. A gente já pode dizer, presidente, que esses empreendedores eles já começaram, já estão se recuperando em razão da Covid-19? Sim, o mundo sofreu, o Brasil sofreu e o Distrito Federal não foi diferente. Mas já em 2022, nós tivemos um ano sem instabilidade de abre e fecha, porque o que mais preocupava os empresários era aquela confiança. Vai fechar? Não vai fechar? Então isso trazia uma insegurança muito grande, porque o empresário, para ele crescer, para que ele possa ter vendas, ele tem que comprar. E essa compra não é você apertar um botãozinho de start e está tudo pronto. Tem que ter uma programação. Então, quando você tem uma segurança de que não vai ter essa questão do abre e fecha, já traz uma segurança muito grande. Aí o empresário começa a acreditar, começa a investir. E aí uma coisa interessante, que nós tivemos a Copa do Mundo, aí a venda de produtos esportivos de um modo geral, camisas, né, tênis, meias, etc. E tivemos também aí a questão da Black Friday. Então, deu uma embolada, as vendas cresceram e isso faz gerar emprego e reflete nas vendas de final de ano. Então, nós estamos com muito boas expectativas para o final desse ano e também para o próximo ano. Ou seja, a Copa do Mundo impactou positivamente no comércio aqui da capital. Com certeza. Nós tivemos aí pesquisas que constataram que nós poderíamos ter uma injeção aí no mercado só em função da Copa do Mundo de 22 milhões de reais em vendas. O setor de bares e restaurantes, os eletroeletrônicos, principalmente a questão da TV, né? Muitas TVs foram vendidas, as pessoas trocaram suas TVs e o setor de mini mercados, mercearias, que as pessoas para assistir o jogo têm que fazer aquele tradicional brasileiro churrasquinho, então cresceram também as vendas. Obviamente, pela saída do Brasil nas quartas de final, isso diminuiu um pouco o impacto positivo que poderia ter, mas não deixou também de gerar boas vendas e crescimento nas vendas de geração de emprego.
Então, 2022 está sendo acima do esperado. Todas as pesquisas que o Instituto FEComércio fez nas datas festivas, nós fazemos a pesquisa de perspectiva de venda e de pós-vendas. Os números ficaram muito próximos nessas duas pesquisas. Então, todas essas datas comemorativas tiveram crescimento em relação ao ano passado. Então, isso foi muito importante para a geração de emprego e geração de renda para o Distrito Federal. Qual é o balanço, presidente, para 2022? O crescimento de 20% com relação a 2021? O que essas datas têm representado, têm impactado na economia local? Os impactos são bons, mas nós temos que esperar o fechamento do ano para que a gente possa fazer uma pesquisa, até por todas as que nós temos pelo Instituto FEComércio, fecharmos os números em relação ao ano anterior e fazermos uma análise para dar uma coisa bem concreta em relação a números. Eu não gosto muito dessa coisa de achismo, eu gosto de trabalhar com os números. Por isso que a gente, pelo Instituto, sempre fazemos uma pesquisa. Nós entrevistamos cerca de 500 empresários, cerca de 500 pessoas da população em todas essas datas, para a gente ter realmente algo muito concreto e algo muito assim, real para passar. Porque quando nós passamos achismo, essas coisas não se concretizam. Mas quando nós temos algo muito concreto, muito sério feito, como é tudo que é feito pelo sistema FEComércio, a população e os empresários têm realmente um número bem próximo do que é o comércio, serviço e turismo do Distrito Federal. Quais são os artigos mais procurados por esses consumidores? Tradicionalmente, são roupas, calçados, acessórios, perfumes e, de muito tempo para cá, os eletroeletrônicos. São produtos mais caros, por isso que muitas vezes as pessoas olham, mas até não compram, né? E nós temos aí várias pesquisas que apontam que muitas pessoas no final desse ano querem limpar o seu nome, pagar suas dívidas, sair da inadimplência, mas esses setores sempre foram os setores que mais tiveram procura no final do ano. Tanto é que se você procurar o comércio de rua e shopping center, sempre você vai ver lojas de roupa, lojas de calçado, de perfumes, de acessórios, sempre cheia. E hoje as nossas lojas de eletroeletrônicos também não estão diferentes, né? Então, são esses os ramos de atividade e os produtos que são mais procurados. Presidente, qual é o valor médio, qual é o gasto médio por cada um desses consumidores? Cerca de R$ 343. Muita gente fala que esse valor é alto, né? E muitas vezes quando vou falar sobre isso, aí o apresentador fala assim, eu vou cobrar o meu presente nesse valor. Isso é um valor médio. Muitas pessoas compram abaixo, pessoas compram nesse valor e outras pessoas compram acima. Então é uma média que a pesquisa sempre mostra. Então não é dizer que o presente tem que ser de R$ 343, mas isso é uma média que a pesquisa que essa atual pesquisa constatou. Dá para a gente então fazer um balanço de 2022, por mais que a gente ainda não tenha fechado esses números, presidente? Um bom ano. Nós sempre falamos que a recuperação pós-Covid foram 2 anos aí de muita insegurança. Né? No primeiro momento, lá em 14 de março, nós pensávamos que era 30, depois pensávamos que era 60, foi prorrogando, aí fechou, abriu, lockdown, toque de recolher. E aí, já em 2022, nós não tivemos aqui dentro do Distrito Federal nenhuma medida restritiva. Parou de usar máscara. Eu sempre falo que a população e o comércio tem que continuar fazendo e tem que continuar atento às medidas de higienização. Álcool gel, né, lavar as mãos, isso é muito importante. Mas essa segurança de não ter abre e fecha em 2002 já fez com que os empresários, os empreendedores e os investidores acreditassem muito mais para que a gente fizesse um bom final de ano, como está acontecendo. A gente percebe, presidente, não só aqui em Brasília, em outras cidades, outras capitais do país, que muitos empreendimentos tiveram as portas fechadas, mas
Em 2022, como o senhor bem disse, muitos também voltaram a se reinventar, abriram até outros modelos de negócio. Esses empreendedores, eles estão mais comedidos, digamos assim? Nós tivemos empresas muito tradicionais que, quando começou a pandemia, elas acharam melhor fechar. Até porque eram pessoas de mais idade, mais conservadoras e que pensavam que não poderiam prejudicar e não poderiam se arriscar. Essas empresas fecharam, muitas empresas deixaram de existir e agora, como 2022 nós não tivemos medidas restritivas, os empresários voltaram a investir, voltaram a acreditar na economia e a perspectiva de emprego para esse final de ano é a melhor perspectiva que nós temos nos últimos anos históricos das nossas pesquisas. Então, são 3.500 vagas que devem ser abertas e aí, em função dessas empresas que fecharam lá atrás, pessoas que perderam seus empregos, 50% desses temporários de final de ano, desses 3.500, devem se transformar em vagas efetivas para permanecerem empregados. Porque quando você dá uma cesta básica, quando você dá uma ajuda, é momentâneo, mas o que dá realmente uma segurança e o que dá cidadania para toda a nossa população é o emprego. É a pessoa acordar de manhã e saber que ela vai ter um emprego, que ela pode trabalhar, que no final do mês, ou no início do mês seguinte, ela vai ter ali, receber o seu salário e poder pagar os seus compromissos e tocar a sua vida com a família para frente. E para quem está nos assistindo, esse dado que o presidente acabou de nos falar de 3.500 vagas temporárias é muito importante. E como fazer, presidente, para quem está nos assistindo realmente se candidatar a uma dessas vagas temporárias e ainda mais com essa possibilidade de ser efetivado? Eu falo muito que a qualificação é algo muito importante. Hoje nós temos curso de qualificação de 20 horas, 24, 48, e que a pessoa tenha disponibilidade, que procure preservar a aparência. São pontos muito importantes para conseguir essas vagas. E quando elas conseguirem essas vagas temporárias, que elas se dediquem e mostrem realmente a capacidade que tem de produzir tanto para ele como para a empresa, que aí sim essas pessoas serão mantidas e terão seus empregos temporários transformados em definitivos. E aí onde entra, né, presidente, o papel fundamental de extrema importância do Sistema S, né? O SENAC, ele tem um papel essencial de qualificação. Nós temos o nosso PSG, que muita gente não sabe o que é o Programa de Gratuidade, e 66,67% dos nossos investimentos tem que ser dados em cursos de gratuidade e qualificação profissional. E o SENAC hoje, ele não é mais só qualificação profissional, é também faculdade, pós-graduação. Nós temos em Brasília uma das 5 melhores faculdades de tecnologia e inovação da América Latina, que é a faculdade do SENAC na 913 Sul. Uma faculdade nova que foi inaugurada em julho de 2021. Faculdade inteiramente capacitada a colocar os profissionais no mercado, que é o mercado que mais demanda hoje, que é o mercado de tecnologia e inovação. E que muita gente não conhece, né, presidente, desses cursos e até mesmo dessa faculdade do SENAC, né? Com certeza. Nós assumimos, há mais de um ano atrás, a administração do Sistema S, SENAC DF. E nós hoje temos cerca de 6 vezes mais alunos do que nós tínhamos há um ano atrás. Só para se ter uma ideia do que a pandemia trouxe, nós inauguramos uma faculdade maravilhosa de tecnologia e inovação em julho do ano passado e somente em abril desse ano é que nós podemos ter a primeira aula presencial. Então, é algo assim impactante, mas hoje nós estamos tendo aula presencial, aulas híbridas, EAD, e a faculdade está à disposição. Lançamos agora um vestibular com cursos a partir de R$ 99,00, a partir de R$ 149,00, a partir de R$ 199,00, pós-graduação a partir de R$ 200,00.
Então, nós queremos qualificar e fazermos o nosso papel, que é entregar para o empresariado profissionais qualificados para exercerem o seu trabalho e poder fazer com que as empresas cresçam e também os trabalhadores possam crescer dentro das empresas. Ou seja, uma ótima oportunidade. Presidente, a gente vai para um rápido intervalo. Para você que está em casa, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre o balanço do comércio aqui no Distrito Federal e as expectativas para 2023. E para essa conversa, a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do Sistema FEComércio DF, José Aparecido Freire. Presidente, a gente estava falando no bloco anterior justamente sobre a importância, né, da capacitação, né, dessas pessoas, desses futuros colaboradores que querem uma oportunidade no mercado de trabalho, deles realmente se capacitarem, né? E aí, o do sistema SESC-SENAC aqui do Distrito Federal. O SESC ele tem um papel social muito importante e o SESC hoje não é social, não é mais só cultura, esporte e lazer. Hoje o SESC tem educação, tem saúde e muitos outros serviços. E o SENAC é que entra nessa parte de qualificação. Então o SENAC tem um papel muito importante, ele exerce o seu papel. E nós esperamos que a partir de 2023 nós possamos também, aí, numa parceria com o governo do Distrito Federal, podemos qualificar os nossos alunos do ensino médio para que eles saiam do ensino médio já com ensino técnico, possibilitando a entrada no mercado de trabalho com essa qualificação já no ensino médio. A Secretaria de Educação está implementando esse sistema do SENAC e nós esperamos qualificar a partir de 2023 14.520 alunos do ensino médio do DF. Ou seja, seria um curso técnico na grade curricular das escolas públicas aqui do DF. Do ensino médio. Do ensino médio. Isso. Quando o aluno sai do ensino médio, ele termina o ensino médio, ele sai meio perdido. O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí também entra essa questão desses cursos baratos de faculdade. Muita gente me pergunta, presidente, você é maluco colocar um curso de nível superior de R$ 99,00? Eu falo, isso no primeiro semestre. Por quê? Nós temos uma pesquisa que diz que a maioria dos alunos que entram na faculdade, no primeiro semestre, eles entendem que não é aquilo que eles querem. E aí eles têm que mudar. E aí o pai, muitas vezes, quando arca com esse investimento em educação, ele fala, você não vai mudar, porque eu já gastei muito. Então, lançar esse valor no primeiro semestre significa o quê? Bom, terminou o primeiro semestre da faculdade, não é isso que eu quero, vai mudar? Vai. Eu aceito, por quê? Porque eu fiz um pequeno investimento. Então, isso é o que nós pensamos para que também o jovem não continue errado, não que ele esteja começado errado, mas ele tem o direito de ver se realmente era aquele curso superior que ele gostaria de fazer. Falando um pouquinho agora da FEComércio, presidente, qual está sendo o maior desafio da entidade em 2022 e para 2023? Nós enfrentamos, durante a pandemia, muitas dificuldades, tivemos muito diálogo com o governo do Distrito Federal sempre foi muito assertivo, muito receptivo à FEComércio, ao setor produtivo, dialogar, e tivemos muitas dificuldades lá atrás. Em 2022, nós já não tivemos mais tantas dificuldades, mas nós tivemos o quê? Para que o governo fizesse investimento, porque para ter dinheiro no comércio, as obras têm que estar funcionando, o governo tem que estar colocando dinheiro para girar. E como o governo trabalhou muito em 2022, o governo do Distrito Federal, isso ajudou muito o comércio para que ele começasse a ter uma recuperação lenta pós-pandemia. Eu sou uma pessoa que acredito muito, eu gosto de ser otimista.
E eu acredito que 2022 foi um ano muito bom, vai continuar sendo bom, e 2023 vai ser um ano de muitas realizações para todos nós do Distrito Federal. E o setor do comércio, a gente sabe muito bem, né, presidente, que é um segmento que depende de outros setores, né, para que essa cadeia realmente gire positivamente, né? Eu falo que é uma engrenagem. Uhum. Na engrenagem, se quebrar um dente da engrenagem, ela não funciona. Então, é preciso estar muito afinado, é preciso ter muita resiliência, é preciso ter muito diálogo e ter muita calma, porque não é depois de 2 anos de pandemia que nós vamos ter uma recuperação no estalar de dedos, né? O comércio, o empresariado, muitas dívidas dos empresários, tem muitos empresários endividados, mas que não podem parar, porque se eles pararem, eles não vão conseguir pagar suas dívidas. Então, estão voltando a trabalhar num ritmo acelerado. O setor de eventos e turismo e bares e restaurantes, que foram os setores mais prejudicados durante a pandemia, são setores que hoje eles estão voando, eles não estão andando. Em Brasília, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos opções de eventos. Hoje, nós não sabemos qual o evento que nós vamos. Tamanhas as opções. Então, e o turismo também está voltando num ritmo muito acelerado. E nessas festas que nós estamos tendo aí de final de ano, início de ano, é que a gente vê o quanto os aeroportos estão cheios, apesar do alto preço das passagens, mas as pessoas estão querendo se reencontrar, porque durante a pandemia não puderam aí ficar comemorando, reencontrando, principalmente os avós, né, que são pessoas mais vividas, que querem conviver muito com os netos, com os filhos, perderam essa oportunidade durante a pandemia. E essas oportunidades agora eles não querem perder mais. Então, isso faz com que toda a economia gire. É a importância da engrenagem funcionar. Falando um pouquinho de turismo, o turismo rural, né, presidente, tem crescido bastante aqui, não só no Distrito Federal, mas no entorno, né, do DF e pegando um pouquinho de Goiás. Como cresceu nesses 2 últimos anos, né, até como uma opção de lazer e de entretenimento para essas famílias que ficaram quase que 2 anos dentro de casa, né? Brasília é a 3ª, 4ª rota de turismo nacional. Nós temos o melhor aeroporto do Brasil em hub. Nós temos o Eixão. Eu falo que o maior legado que nós tivemos da Copa de 2014 é o nosso aeroporto. Porque nós fizemos uma melhoria. Você sai do aeroporto hoje, você não pega trânsito nenhum, indo ou voltando. E não existe nenhuma capital do Brasil que você saia do aeroporto e chegue no centro em 10 minutos. Essa é Brasília. E nós temos o turismo rural. Nós temos o Goiás, Minas Gerais, que nós temos 11 cidades do entorno que têm várias possibilidades de turismo, né? Do ecoturismo, turismo rural. Então, isso para Brasília é muito importante. Mas nós precisamos esquecer só o turismo de artesanato. Nós temos que acreditar nesse turismo. E uma coisa muito interessante que a FEComércio analisou e tem analisado é que nós temos mais de 200 países dentro de Brasília. Aqui eu posso girar 200 países em uma semana, porque todas as embaixadas estão aqui. Então, essas embaixadas, numa parceria com a FEComércio, com a CNC, com o governo do Distrito Federal através da CETUR, nós podemos ter em Brasília o melhor turismo. Temos a melhor rede hoteleira. Brasília, você pode ficar hospedado em qualquer hotel, que se você precisar ir na arena, você vai de pé. Se precisar ir na torre de TV, você vai de pé. Se precisar de ir para a esplanada dos ministérios, você vai de pé. E para a maioria dos monumentos, dos nossos monumentos tombados, você pode ir de pé. Qual o lugar no Brasil que você tem um trânsito igual ao de Brasília e você tem hotéis, uma rede hoteleira tão forte e tão boa como Brasília? Eu conheço o Brasil todo, conheço boa parte do mundo e eu não conheço nenhum lugar no Brasil que tenha a mobilidade que Brasília tenha. Agora, nós precisamos trabalhar o turismo. Trabalhar o turismo é o quê? É o setor produtivo trabalhar, o governo trabalhar,
juntamente com as embaixadas no turismo internacional, porque não adianta a gente ficar trabalhando no turismo aqui. Você tem pacote turístico para todos os lugares do Brasil. Só tem um lugar que não tem pacote turístico. Eu, particularmente, nunca vi, que é para Brasília. Para Brasília, é verdade. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, que Brasília, por ser uma cidade política, ela é cheia de segunda à tarde a sexta de manhã. De sexta-feira, meio-dia, até segunda-feira, meio-dia, os hotéis ficam vazios, a cidade fica vazia, principalmente aqui no centro da cidade. Então nós temos que explorar isso, fazermos o turismo para o fim de semana. E para isso nós precisamos de termos o Itamaraty, o Congresso aberto para os turistas que poderão visitar, e eu falo muito isso, visitar as nossas locais turísticos por dentro, que as pessoas chegam nesses monumentos, tiram uma foto lá fora e vão embora, e não conhecem esses monumentos por dentro. O turista brasileiro, ou até o turista internacional, ele tem que aprender a conhecer os nossos monumentos por dentro, que nós temos monumentos lindíssimos por dentro e que não são explorados. Presidente, a gente já está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses setores, os de bares e restaurantes, que também foram bastante prejudicados na pandemia. Eles já se recuperaram? Têm se recuperado? Tem, e até a Copa do Mundo ajudou um pouquinho mais nisso, né? Geralmente no final do ano, aí, na virada do ano, esses setores eles têm um bom movimento e sofreram bastante, ainda estão bastante endividados. Nós temos sempre procurado colaborar, ajudando a FEComércio a renegociar muitas dívidas. Nós tivemos aí o Refis no início do ano, que ajudou muito a muitas empresas a pagarem as suas dívidas. Esperamos que novos refis possam vir pela frente, porque se a empresa tem um bom faturamento no final de ano e ela chega no início do ano, ela tem um refis, ela tem dívida, porque as multas são muito pesadas, essas empresas podem pagar suas dívidas, voltarem a ter investimentos financeiros e investir e voltarem a crescer e gerar emprego e renda. Então, o setor de bares e restaurantes, nós temos um sindicato muito atuante, o presidente do sindicato de bares e restaurantes é muito atuante e ajudou muito, juntamente com a FEComércio, no diálogo com o GDF, para que esse setor não morresse. Porque nós tivemos vários restaurantes muito conhecidos em Brasília que encerraram suas atividades durante a pandemia. Perfeito. José Aparecido Freire, ele que é presidente do Sistema FEComércio DF, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio e também presidente dos conselhos regionais do SESC, SENAC. Quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa. Estou sempre à disposição e sempre grato aos nossos empresários e empreendedores do DF que fazem de Brasília a nossa capital, a capital da República, que gera emprego, que gera renda, e mesmo durante a pandemia, com todas as dificuldades, o governo não perdeu a arrecadação, porque o empresariado, ele é lutador, ele batalhou, trabalhou e ajudou para que a gente pudesse sair da pandemia, diminuindo os impactos do abre e fecha. Perfeito. E o nosso programa fica por aqui.